Bom dia, terça-feira, 21 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. Mais um feriado e a expectativa. Será que os brasileiros vão ficar em casa? Essa é a esperança de médicos, enfermeiros, dos profissionais de saúde em geral que assistem trabalhando a chegada sem parar de novos casos da Covid-19. Eles relatam ao nosso programa a batalha que estão enfrentando, com muita boa vontade, mas com poucas armas para vencer essa luta. E ainda os cuidados que nós devemos tomar: distanciamento social, lavar bem as mãos e usar máscaras quando tiver que sair de casa. Você escreve para a gente a sua dúvida, use a hashtag PerguntaCorona nas redes sociais, tudo junto, PerguntaCorona, e nossos convidados respondem. Hoje aqui no estúdio, o infectologista Eduardo Medeiros e o infectologista e intensivista Ivan França. O que a gente mais temia já está acontecendo em vários lugares. A conta não está fechando. Muita gente ficando doente ao mesmo tempo e encontrando um sistema de saúde sobrecarregado e com problemas históricos. O aumento do número de pacientes da Covid-19 já coloca as UTIs no limite da capacidade de atendimento em algumas capitais, em alguns estados. No Amazonas, por exemplo, a ocupação dos leitos de UTI na rede pública é de 91%. No Pará, 97% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados. Na capital, Belém, ontem pela manhã, as UTIs do município estavam com 100% dos leitos ocupados, 80% com pacientes internados com suspeita ou confirmação da Covid-19. No Ceará, a Secretaria de Saúde informou que 100% das vagas foram ocupadas ontem, segunda-feira, na capital Fortaleza. A Prefeitura divulgou que começaria a funcionar ontem mais vagas de UTI e, com isso, os hospitais do município estão com 80% dos leitos de UTI ocupados. Em São Luís, capital do Maranhão, a ocupação é de 93%. 75 dos 80 leitos de UTI exclusivos para pacientes com novo coronavírus estão ocupados. Em Manaus, as UTIs lotadas não são o único problema. A nossa colega Karina Dorigo, aqui do programa, ouviu o depoimento do Michel, que é enfermeiro, e conta que foi afastado do hospital onde trabalhava porque denunciou a falta de EPIs, os equipamentos de proteção individual. A partir de março, começamos a receber os pacientes de Covid-19. Se eu não me engano, dia 13 de março. Só que totalmente, como é que eu posso dizer, inapropriado. Sem equipamento de EPI. Aí foi passando o tempo, semanas, e funcionários foram adoecendo, se afastando, e perdemos colegas para essa doença. Eu fui afastado agora dia 1º de abril de 2020, pelo simples motivo de eu estar cobrando materiais de EPIs para os funcionários. Pois, se estamos de linha de frente, a gente precisa desse material para combater o bom combate, né? Sem estar muito exposto. O material que tem é o que eles compram do próprio dinheiro do bolso ou quando recebem uma doação. É descaso total. Aí montaram uma sala, um isolamento dentro da sala de emergência, do setor onde eu trabalhava. Esse isolamento totalmente inapropriado, no local totalmente fechado, não é arejado. E com isso fui contaminando vários pacientes, foi médico se afastando. Hoje, atualmente, nós temos mais de 100 funcionários afastados. Aí o que acontece? Vão adoecendo, vão se afastando e vai sobrecarregando o fluxo. E não tem como dar conta de 70 pacientes, 80 pacientes, 4 funcionários, 2 médicos e um fisioterapeuta. É muita coisa para eles. Tem colegas que abandonam o plantão porque eles não vão expor a vida deles também. O maior medo é se contaminar e trazer para dentro de casa, para suas famílias, quem tem filho pequeno, quem tem mãe idosa. Outro depoimento, agora de um médico que faz parte da equipe do Hospital Salgado Filho, no Meier, zona norte do Rio de Janeiro. Ele prefere não se identificar para não sofrer represálias e faz um relato das condições preocupantes, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. Primeiramente, uma escassez absurda de EPIs dentro do hospital. Apenas os médicos da emergência receberam da direção uma máscara N95. Foi o único EPI fornecido. Os demais profissionais de saúde, que trabalham também dentro do hospital, mas em outras áreas, onde já há paciente Covid positivo, não receberam qualquer tipo de EPI adequado para o manejo dos pacientes. Estão atendendo os pacientes sem a proteção adequada, sem face shield,
sem máscaras N95, sem óculos de proteção. Esse mesmo médico diz que quando há equipamentos de proteção individual, eles são comprados pelos próprios funcionários e faz mais um alerta sobre o cuidado com os pacientes. Veja só. Segundo, o manejo do fluxo dos pacientes Covid positivo dentro do hospital. Esse manejo é zero. O planejamento para esse manejo é zero. Porque esses pacientes transitam, passam, são levados de um lado para o outro hospital usando as mesmas áreas nas quais transitam também os pacientes que são Covid negativo. O médico ainda reforça que os pacientes infectados não ficam isolados da maneira adequada. Terceiro, a falta de isolamento dos pacientes dentro do hospital. Isolamento adequado. Os pacientes têm apenas poucas unidades, poucas áreas, que o isolamento é total. Na maior parte dos locais, há apenas um distanciamento dos pacientes positivos para os negativos e a equipe de enfermagem é a mesma que atende os pacientes infectados e os não infectados. Ou seja, não há uma descontaminação antes do atendimento do paciente não infectado. Não há uma desinfecção, não há uma retirada dos EPIs antes do trânsito nas áreas comuns do hospital. Por tudo isso, esse médico termina falando: é enorme a chance de uma contaminação maciça de profissionais de saúde, de pacientes e também dos parentes desses pacientes. A situação é alarmante. É sobre isso que eu começo a conversar com o doutor Eduardo. Doutor Ivan, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Doutor Ivan, é assustador pensar que vocês, profissionais de saúde, estejam submetidos a esse tipo de falta de equipamento e que, consequentemente, traz risco também para os pacientes. Sim, para os pacientes, os acompanhantes desses pacientes e todos os profissionais de saúde. Tenho certeza que todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente estão tentando fazer o seu melhor, com amor pelos pacientes e por essa situação, mas é importante, sim, ter todos os equipamentos de segurança, os EPIs, para que você possa prestar a melhor assistência possível a esses pacientes. E também, como a gente comentou, é importante ter um fluxo diferenciado, né? Que esse paciente com suspeita, com qualquer síndrome respiratória, ele entre no hospital de uma outra maneira, ele seja colocado separadamente, justamente para não existir esse tipo de contaminação dentro dos hospitais. Aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas, por exemplo, conseguiu esvaziar um prédio inteiro e manteve esse prédio só para a Covid-19. Eu sei que nem todos os hospitais do Brasil têm essa estrutura, como o Hospital das Clínicas, o importante HC de São Paulo, mas o que pode ser feito? Doutor Eduardo, o que pode ser feito se você não tem uma estrutura para esvaziar os seus pacientes de outras doenças, para deixar exclusivo para a Covid? O que pode ser feito para dar segurança a esses pacientes? Na questão do, como o médico falou, na questão do manejo dos pacientes. Veja, Márcio, é muito importante você reestruturar todo o programa assistencial do hospital. Isso tem que ser feito através de ações muito coordenadas, com lideranças. É muito importante o papel da liderança nesse processo, para que você consiga ter unidades específicas para tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid, desde a chegada desse paciente no pronto atendimento, no pronto-socorro, na enfermaria e, eventualmente, nas unidades de terapia intensiva. Mas dentro do próprio prédio, é possível ter essa segurança? É possível ter essa segurança. No Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, que eu atuo, conseguiu-se fazer isso e grande parte dos hospitais tem feito essa mesma reengenharia dessa assistência. Eu, paciente, já percebo isso? Quando eu chego no hospital, já percebo uma diferença? Você já tem uma orientação desde a chegada, ele já recebe uma máscara, tipo uma máscara comum, ele já é orientado para a higiene das mãos e já é dirigido para uma unidade de tratamento de infecções respiratórias. Separada das outras doenças. Que foi criada exatamente para essa demanda. Ali ele é atendido pelo médico, vê a gravidade, os seus sinais, e a partir daí ele é encaminhado para uma unidade de melhor assistência ou orientado para voltar para sua casa com uma orientação específica do seu tratamento. A questão da falta dos EPIs, que tanto o colega enfermeiro de Manaus quanto o médico do Rio de Janeiro falaram, a gente sabe que é um risco para vocês pacientes, vocês médicos e enfermeiros e todo mundo que lida no hospital. A informação é muito forte. 30 profissionais de enfermagem já morreram
de Covid-19 no Brasil. Aqui em São Paulo já existe um número elevado de mortos também entre os médicos. Mas o médico do Rio de Janeiro falou que apenas os médicos da emergência estavam recebendo aquela máscara mais bojuda, aquela máscara que isola bem, que é a N95. Outros profissionais que não lidam diretamente com o paciente de Covid também precisam usar essa máscara mais forte? A orientação da Organização Mundial de Saúde é que você use essa máscara chamada N95 para os procedimentos que geram aerossóis, que são aquelas partículas menores. Porque o que se sabe desse vírus é que ele é transmitido principalmente por gotículas, que são as partículas grandes quando a gente tosse, espirra, fala. As partículas menores são geradas nesses momentos onde você vai fazer esse aerossol, ou seja, numa intubação do paciente, aspiração de vias aéreas, aquele profissional fica muito próximo da cabeça do paciente também. Então, idealmente, a gente tem feito isso. Porque está faltando máscara. Sim, mas mesmo aquele profissional que vai entrar em contato com este paciente que acabou de ser entubado, também é importante. Mas quando você está num salão ou numa outra área, a máscara simples, a máscara cirúrgica também funciona, né? Mas a N95 é direcionada principalmente para quem está dando assistência direta para o paciente e essa assistência mais próxima, quando você gera aerossóis. A Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Enfermagem, se eu não me engano, já receberam 8.000 denúncias do Brasil inteiro de falta de equipamento. A gente não conseguiu se planejar a tempo. Olha, Márcio, essa é uma doença de alta transmissibilidade. Quer dizer, o número de casos cresceu de uma forma muito rápida, em progressão geométrica. Nenhum sistema de saúde consegue se adaptar rapidamente a essa situação assistencial. Isso não tem como você fazer isso. Agora, existem algumas questões importantes, né? Quer dizer, esse planejamento, a gente não está diante de uma situação que vai se resolver a curto prazo. Esse surto se prolongará. Em momentos de maior crescimento, em momentos de mais estabilidade, mas o surto se perpetuará. É muito importante que, como país, como Brasil, a gente se organize para que realmente tenhamos equipamentos de proteção individual para todos os profissionais. Houve uma escassez no mercado desses produtos. Mundial. O custo cresceu de forma geométrica, foi um absurdo o custo. Uma máscara N95 que você citou, que pagávamos antes do início da epidemia em torno de R$ 4,00, R$ 4,50, hoje foi para 50, 100, 200 reais. Quer dizer, é um absurdo isso que aconteceu. Essa intervenção do Estado nessa situação é fundamental. Realmente a gente precisa garantir equipamentos de proteção individual para todos os profissionais. Muito bom. A gente atualiza aqui no nosso telão os números de hoje da Covid-19. Os números totalizados pelas Secretarias Estaduais de Saúde, 40.814 casos confirmados no Brasil e o número de óbitos, 2.588 neste momento. Nós temos também o número de mortes dia a dia. Primeira morte registrada dia 17 de março. Ontem nós tivemos um registro de 113 óbitos. Uma queda grande em relação ao dia 18 de abril, quando alcançamos o patamar de 206 mortes. Neste momento, registradas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, números oficiais do Ministério da Saúde, 113 óbitos ontem, dia 20 de abril. Lidar com tudo o que está acontecendo, na velocidade em que está acontecendo, não tem sido fácil, mesmo para os especialistas. Num cenário tão indefinido assim, como se comportar, como agir? Hoje, além dos nossos médicos aqui da bancada, a gente conta com a presença do Dr. Drauzio Varella pela internet. Dr. Drauzio, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Frente a tudo que se viu nos outros países, Dr. Drauzio, de casos terríveis, muitas mortes, como na Itália, nos Estados Unidos, e de lugares onde a doença aparentemente provocou um número bem menor de mortes. Foi mais bem controlada, como Coreia do Sul e Alemanha. A gente já pode dizer para que caminho o Brasil está seguindo? Olha, eu acho que não. A epidemia aqui veio semanas atrás da epidemia desses outros países, né? E nós não podemos comparar o Brasil com a Alemanha de forma nenhuma, por razões óbvias. Eu não consigo ser otimista, já fui. No começo quando a epidemia estava restrita à China, nós não tínhamos informações claras a respeito do que acontecia lá. Nós fomos entender o que estava acontecendo quando a epidemia chegou na Itália, que é um país de livre informação.
E aí, lá pela metade de fevereiro, é que nós vimos que se tratava de uma doença completamente diferente daquela que nos tinha sido informada pelos chineses. E a partir desse momento, a doença se espalhou pelo Brasil. Agora, é impossível você prever o que vai acontecer aqui, porque qualquer epidemia é imprevisível, mas nós temos características especiais. É a primeira vez que a epidemia se dissemina num país continental com as desigualdades sociais do Brasil. Eu, para todos os cantos que olho, só consigo ser pessimista. Tenho a maior dificuldade de achar que as coisas aqui vão caminhar bem no total, porque nós temos uma dificuldade enorme do sistema de saúde. O SUS sempre foi desprezado no Brasil, há anos que é assim, as verbas vão diminuindo, a gestão fica cada vez pior. Nós temos no Brasil, nos últimos 10 anos, tivemos 13 ministros da saúde. Nós não temos uma política de saúde pública e vamos pagar esse preço agora. Houve um momento que a gente construía estádios de futebol para sediar a Copa do Mundo. Esses estádios agora estão sendo transformados em hospitais. Todos esses desmandos que aconteceram na saúde pública agora vão cobrar o seu preço. Eu converso com colegas de outros... Não, desculpa cortar o senhor, doutor Drauzio. Não, perdão, pode continuar. O senhor conversa com colegas do Brasil inteiro. De outros estados, e o panorama que eles me relatam é assustador. É assustador. Os doentes... Uma coisa as pessoas têm que entender. Quando a gente fala em colapso do sistema de saúde, tudo bem, colapso, vai ficar difícil o atendimento. Não se trata disso exatamente. O colapso acontece quando? Quando você não consegue atender as pessoas mais, quando os hospitais não têm mais vaga. Isso não se refere apenas ao coronavírus, mas aos outros problemas de saúde. Quer dizer, quem sofre um infarto não vai ter como chegar no hospital, quem tem um apendicite não vai conseguir ser operado, e, além disso, as pessoas com o coronavírus vão ter uma morte horrível. Por quê? Se você não leva para UTI, por que os médicos entubam esses doentes? Porque eles começam a sentir muita falta de ar, e chega um momento que entra em fadiga respiratória. Se você, nessa hora, não tem UTI, se nessa hora você não tem um respirador, vai acontecer o quê? Você vai morrer de falta de ar, que é a pior morte que pode existir. Não tem dúvida nenhuma. Agora, rapidinho, que a gente tem mais uma pergunta só e o nosso tempo está acabando já. Nesse cenário todo que o senhor desenha para a gente, como é que o senhor está acompanhando essa discussão entre saúde e economia, toda a pressão pela reabertura do comércio, reabertura do país neste momento? Olha, eu acho que essas coisas têm que ser equilibradas mesmo, né? Nós não vamos poder manter para sempre esse isolamento, né? Isso não pode acontecer, mas não pode liberar de uma vez, sem nenhum critério, porque nós vamos ficar sem médicos, sem hospital, sem condição de atender a população brasileira. E vamos ter um grande número de mortes de pessoas que chegam no hospital e não conseguem respirar. Dr. Drauzio Varella, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Cuide-se e bom dia para o senhor. A gente já está de pé para fazer as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Dr. Drauzio até podia responder algumas, mas temos nossos médicos aqui que vão fazer isso agora. Começamos com a pergunta do Júlio. Quem tem pressão baixa está no grupo de risco? Não sei exatamente o que ela quer dizer com pressão baixa, né? Quer dizer, provavelmente ela não tem a pressão alta, né? Que é realmente a hipertensão arterial, ela faz parte do grupo de risco. Mas o indivíduo que tem a pressão normal não faz parte. A pergunta da Letícia. Quando os voos forem retomados, está com saudade de viajar, quais cuidados extras precisaremos tomar dentro do avião? Sim. Já existem alguns cuidados que estão sendo tomados, né, nos voos que ainda existem, mas o importante é o distanciamento, né, dentro do voo e os cuidados de limpeza, né, o uso de álcool, a higiene de tudo que é servido, eles estão usando tudo descartável também. Então, se cercar de algumas coisas para aumentar a segurança dentro do voo. Pergunta da Marta. O vírus pode se instalar em alguma estrutura dentro do coração? Sim, não é que ele se instale em estruturas do coração, mas o que nós temos observado, especialmente naqueles pacientes mais graves, que evoluem com um quadro de inflamação no coração, quadro de miocardites, e eles têm complicações bastante graves,
cerca de 20% desses pacientes podem evoluir com alguma alteração cardíaca. O vírus chega no pulmão, no coração e nos rins. Pela pergunta do Diego, quais são os efeitos da Covid-19 nas funções renais, doutor Ivan? Sim. O Covid-19 é uma doença sistêmica. Ela pode acometer diversos órgãos do nosso organismo. A gente não tem visto a insuficiência renal como uma coisa prevalente, mas sim, como ela acomete também os vasos sanguíneos, inclusive os vasos renais, pode sim ter um grau de insuficiência renal nesse paciente, principalmente nos pacientes graves, aqueles pacientes que estão em UTI. Que situação. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas dúvidas no nosso combate. Até já. Dez e 18, estamos de volta com o nosso combate nestes quase 2 meses, desde que foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Nós estamos observando um aumento nas medidas de proteção. Primeiro, aprendemos a lavar e desinfetar as mãos. Depois, começamos a praticar o distanciamento social. E, mais recentemente, passamos a usar máscaras. Pois em 11 capitais brasileiras já existe algum tipo de obrigatoriedade no uso de máscaras. Vamos ver no mapa. Por região, começando pelo norte do país. Rio Branco, Acre, Porto Velho, Rondônia, todos esses lugares o uso da máscara é obrigatório em espaços públicos e privados. Em Porto Velho, Rondônia, a regra vale em estabelecimentos comerciais. Em Macapá, capital do Amapá, o uso é obrigatório para funcionários públicos, no transporte e no comércio. Manaus e Belém, que já sofrem com a superlotação nos hospitais, ainda não adotaram a medida. Vamos agora para o Nordeste. Apenas em Salvador, a população é obrigada a usar máscara nos transportes públicos e no comércio. Descendo para o Centro-Oeste, em Cuiabá, é obrigatório desde a semana passada e em Campo Grande passou a valer ontem. No Sudeste, em Belo Horizonte, quem sai nas ruas vai ter que usar máscara a partir de amanhã, dia 22, e no Rio de Janeiro, a partir de quinta-feira, dia 23. Em Vitória, o uso é obrigatório no comércio. Em São Paulo, existe uma recomendação de uso. E na região sul, as máscaras já são obrigatórias em Florianópolis e em Curitiba. No Rio de Janeiro, como a gente viu, o carioca tem até quinta-feira para se habituar a usar máscaras nas ruas. Mas pelo que tem se visto por lá, nem todo mundo está preparado. As máscaras terão que ser usadas nas ruas, estabelecimentos comerciais e meios de transporte. Mas na orla de Copacabana, no domingo passado, muita gente passeou com o rosto descoberto. O calçadão estava movimentado. No aterro do Flamengo, outra área de lazer importante da cidade, também se via muita gente desprotegida. A grande questão é usar a máscara, mas saber usar a máscara. Senão ela se transforma num risco para a gente ser contaminado e ser infectado. Justamente, a gente tem que saber usar a máscara. A máscara de pano tem se mostrado eficiente, sim, na população, porque você retém justamente essas gotículas. Então, quando eu falo, ou quando eu tuço, ou quando eu espirro, se eu estou com o anteparo ali na frente, por máximo que não seja um filtro ideal, ela é eficiente, sim, para conter o que eu estou falando, aquela gotícula que sai quando eu falo, quando eu espirro, quando eu tuço. Então, tem que ser um ato de todos, porque aquele indivíduo que está usando, ele está protegendo os outros e está sendo protegido pelos outros que poderiam estar cruzando com ele, falando, espirrando, tossindo, mesmo os assintomáticos. É muito importante que seja uma medida que todos adotem, porque aí um protege o outro. A grande questão é que a pessoa se acha invencível quando está usando uma máscara, né? Esse é o grande erro. A pergunta é da Branca de Porto Alegre. Meu marido, sendo do grupo de risco, pode dar uma volta na quadra do prédio de luva e máscara? Não, luva desnecessário, né? Mas se ele precisar sair de casa por alguma razão, a utilização de máscara é muito importante. Qual é o racional do uso de máscara, Márcio? Eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Quer dizer, nós transmitimos o vírus em grande quantidade durante os sintomas, pela própria tosse, espirro. Entretanto, um pouco antes desses sintomas, você provavelmente também transmita o vírus, antes de iniciar os sintomas. Então, mesmo você estando bem e você vai iniciar os sintomas amanhã ou depois, você está transmitindo o vírus. Então, a máscara, ela funciona como um anteparo da situação, como uma barreira para essa secreção, para que você não passe essa gotícula
para outro indivíduo e para o próprio ambiente. É que tem gente que quer reforçar a proteção da máscara. Vi um vídeo, a pergunta da Renata, do Rio de Janeiro. Vi um vídeo onde um enfermeiro falava que para estender a durabilidade do uso da máscara descartável, ele usava uma folha de papel toalha. Se for possível, pode ser feito com máscara caseira? Não se indica isso, porque você prejudica justamente, principalmente a máscara que é usada no hospital, você prejudica o tipo de filtragem que existe. Você não deve usar nada nem por dentro, nem por fora da máscara, principalmente dentro do hospital. Você prejudica o filtro que existe ali, a máscara não adequa ao seu rosto, se você colocar alguma coisa antes. Então, isso não é recomendável. E a máscara profissional, vamos deixar para os profissionais? Isso, justamente, porque ela tem filtros especiais, né? E para o hospital é muito importante que a gente use as máscaras de uso profissional. Nas ruas, as pessoas devem e podem e devem usar a máscara simples ou a máscara de pano, porque já é um anteparo, já é uma tem gente proteção. que bota filtro de café, por exemplo, entre os panos, entre as duas camadas, para melhorar essa filtragem. Funciona isso? Eu acredito que não. Eu acredito que basta, sim, 2 camadas de tecido adequado que você consegue conter. Porque o objetivo não é que o ar que você está respirando seja purificado, é você não levar isso para frente. Então, é conter a secreção que está em você. Muito bom. Então, se todo mundo contiver a sua, está tudo certo. Nós recebemos ontem uma pergunta aqui no estúdio da Ana. Ela é funcionária de um hipermercado, eu acho que é do sul do país, eu não lembro da cidade. Ela contou que trabalha sem máscara. O nosso entrevistado que estava aqui, o epidemiologista Expedito Luna, disse que a máscara ajuda e até eu reforcei que seria bom para ela pedir máscara para o gerente, para o chefe dela no mercado. É preocupante como ainda tem gente que não tem esse cuidado com seus funcionários. Mas também temos bons exemplos. Lá do Paraná, o Abel mandou essa foto. Ele e os colegas de um mercado em Fazenda Rio Grande, pertinho de Curitiba, todos com máscara. E eles fazem um apelo: vende máscara no mercado para o bem de todos nós. É isso, doutor Eduardo. Se você for ao mercado, tiver que ir ao supermercado, vá de máscara. Sim. Essa é a orientação. Sim, é essa a orientação. A máscara, junto com as outras medidas, é uma medida importante exatamente para a barreira, para conter essas secreções. E mesmo quem está trabalhando ainda, num trabalho essencial, num escritório, por exemplo, todos devem usar máscara? É importante que todos aqueles funcionários ali, com distanciamento social, tomando cuidado no computador, é importante que todos usem máscara? Sim, o distanciamento, né, como a gente está fazendo aqui, é importante, mas principalmente quando você está um pouco mais próximo, é importante conter essas secreções. A pergunta que chegou aqui também é exatamente sobre isso. Se todos estiverem de máscara, a distância entre as pessoas pode ser reduzida? A gente não tem estudos sobre isso. Eu acredito que não, as duas coisas são complementares. No transporte público, muitas prefeituras recomendando usar máscara. Quando a gente está no nosso próprio carro, para quem tem carro, não precisa usar máscara ali, você está gastando aquela máscara à toa. Não, se você está sozinho num determinado ambiente, não há necessidade, né? Quer dizer, se você tiver, obviamente, se for um ambiente onde outras pessoas também circulem, é importante você manter as medidas de higiene, né? Você limpar as superfícies com álcool a 70% é uma medida muito útil. E a higiene das mãos com álcool gel e água e sabão. São medidas importantes. A Tatiana pergunta: gostaria de saber se quando vamos cozinhar é necessário usar a máscara, principalmente se é alimento que vai ser vendido. Sim, se o alimento for vendido, isso não só para o coronavírus, para outros agentes também, né? Você deve utilizar máscara evitando, porque existem ou bactérias e outras e vírus que você eventualmente pode contaminar a comida. Então, a máscara faz parte do conjunto de equipamentos de proteção do nutricionista e das pessoas que também produzem alimentos para vender. É preciso uma pandemia para ensinar a gente muita coisa, né? Um estudo mostrou que o uso das máscaras caseiras nas ruas pode reduzir a praticamente a metade o ritmo de aumento de mortes por Covid-19. A conclusão é da Academia de Ciências dos Estados Unidos, com base em pesquisas em 4 países. De acordo com o estudo, quanto mais a gente usar máscaras, mais protegida estará a comunidade. When we both have a face mask, I protect you, you protect me. Minha máscara protege você, sua máscara me protege. Essa é a mensagem do movimento popular Máscaras para Todos, iniciado na República Tcheca. E a ciência prova que é um sucesso. O australiano Jeremy Howard, pesquisador da Universidade de São Francisco, na Califórnia, e mais 19 cientistas, acabam de publicar um estudo que recenseou tudo o que se sabe sobre o uso de máscaras caseiras numa pandemia. E elas têm efeito comparável ao de uma vacina
para conter a doença. Like a vaccine, it protects the user a bit. A vacina reduz muito o contágio e a máscara também, diz Jeremy. Os estudos provam que uma máscara de pano absorve as gotículas com o vírus expelidas por pessoas infectadas. Por isso, se todos usarem máscaras, o número de casos e de mortes será muito menor. Um exemplo: num longo voo, um passageiro infectado usou máscara e mais ninguém pegou o vírus. Hong Kong controlou a pandemia, conseguindo que 90% das pessoas usem máscara. Na República Tcheca, onde surgiu o movimento Máscaras para Todos, em 3 dias, toda a população estava usando máscaras caseiras, distribuídas na rua. Em poucas semanas, o número de mortes caiu para 1/3 do que era. Um dos estudos calcula que para cada pessoa usando máscara, o benefício para a economia é entre 3 mil e 6 mil dólares, porque reduz as despesas do sistema de saúde e ajuda a sair mais cedo do isolamento. Jeremy Howard alerta. Brazil is in a really dangerous place. O Brasil corre grande risco, porque o inverno está chegando e isso aumenta a transmissão do vírus. Se todos os brasileiros não estiverem usando máscaras caseiras, a situação será horrível, ele diz. É isso, gente. Máscara, lavar a mão e distanciamento. Respondendo as suas perguntas agora, a Ingrid. Meu marido trabalha numa transportadora fazendo entregas. Como ele pode se proteger? Sim. Ingrid, o trabalho do seu marido é essencial nesse momento, né? Todos precisam dessas entregas e é importante que ele se proteja como? Usando álcool gel, higienizando as mãos ao máximo, usando máscara também e na hora que a pessoa vai receber o que ele está entregando também exigindo algumas coisas de segurança, ou seja, mantenha a distância, não precisa se encontrar para entregar nada, pode deixar em um local e a outra pessoa retira, a pessoa que está recebendo também usando máscara, higienizando as mãos com álcool gel. Pergunta do Breno. Meu pai está há 6 dias sentindo náusea, falta de apetite e dor de cabeça. Devo procurar um hospital? Sim, seria não um hospital, mas sim uma unidade básica de saúde, um pronto atendimento para ter uma orientação médica adequada. O Everton, uso lente de contato. Devo tomar algum cuidado especial? Os cuidados normais de higiene e manutenção da lente de contato. E evitar sempre, né, tocar muito o rosto, isso é essencial também. Higienizar as mãos antes de tocar o rosto. A pergunta da Denise é muito comum. Estou há 10 dias sem sair de casa e quero visitar minha mãe, de 89 anos. Corro algum risco de infectá-la? Sim, correr risco, corre sim. Então é muito importante você ter cuidados. Isso não significa que você não precise visitá-la. É importante a gente dar todo o carinho aos idosos, ter o contato frequente, mas se você for visitá-la, ter muito cuidado. Fazer bem a higiene das mãos, utilizar uma máscara e manter um distanciamento dela. Então, isso é possível você visitá-la, conversar com ela, sempre com a distância de 2 metros, utilizando máscara e fazendo a higiene das mãos. Pergunta da Mari. Para quem não tem hábito de retirar os calçados na entrada da casa, borrifar álcool 80%, 90% na sola do calçado ajuda no combate ao vírus? Esse hábito é fortemente recomendado nesse momento. Você deixar o calçado fora, na porta de casa ou se for colocar dentro num local separado. Borrifar qualquer coisa, você vai manipular o calçado. A gente não recomenda manipular o calçado e sim deixá-lo fora de casa ou em um local separadinho lá, num papelão. Não trazer sujeira para dentro de casa. Não trazer para dentro de casa. É um hábito importante nesse momento. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Às 10h36, em todo o mundo já são quase 2,5 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Vamos fazer um giro pelo noticiário internacional agora. Contra o inimigo invisível, fronteiras fechadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pelo Twitter a decisão de suspender temporariamente as imigrações. Ele diz que a intenção é proteger os empregos dos americanos. São quase 790 mil pessoas infectadas nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Itália, o terceiro país mais atingido pela pandemia, a Itália começa a afrouxar a quarentena a partir de 4 de maio. Giuseppe Conte, o primeiro-ministro, fez um anúncio
um dia depois da primeira queda no número de infecções. Enquanto as restrições se mantêm, 2 jovens italianas encontraram uma maneira original de praticar tênis. Elas trocam bola de um terraço para o outro. E em Israel, uma pausa de 2 minutos e uma sirene marcaram o dia da lembrança do Holocausto. No parlamento, nas sacadas e até nas ruas, respeitando as regras de distanciamento do país, os israelenses relembraram os 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Todos os dias, as redes sociais são inundadas por notícias falsas e o G1 nos ajuda nessa tarefa de ouvir especialistas e confirmar o que é fato, o que é fake, porque a informação é uma arma importante no combate ao coronavírus. Então, vamos conversar ao vivo com a Clara Velasco, que todo dia está com a gente, mostrando para a gente o que é fato e o que é fake. Bom dia, Clara. O que você trouxe para a gente hoje? Bom dia, Márcio. A nossa equipe aqui do Fato Fake recebeu bastante nos últimos dias vários áudios, vários textos falando que o governo está distribuindo máscaras compradas na China. O problema, segundo essa mensagem, é que essas máscaras estão contaminadas com coronavírus e por isso não é para as pessoas receberem essas doações. Mas isso não é verdade. O Ministério da Saúde realmente comprou máscaras, mas não é para distribuir para todo mundo não, só para os profissionais de saúde. E tem outro ponto que é super importante, que tanto o governo quanto os especialistas falam. O vírus não sobrevive nas máscaras ou em qualquer outro produto, ele não sobrevive durante essa viagem entre a China e o Brasil e por isso não existe esse risco de contaminação. Tem também outra história que chegou aqui pra gente, é uma foto do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e aí a mensagem diz que desde que ele anunciou que a Polícia Federal vai investigar as mortes causadas pela Covid, o número de mortos começou a cair em todo o país, mas isso também não é verdade, isso é fake. Primeiro porque Moro não fez nenhum anúncio sobre esse assunto, a própria Polícia Federal fala que não tem nenhuma investigação em andamento sobre a Covid. Segundo porque também não dá para falar que o número de mortos está caindo no Brasil. No início desse mês, por exemplo, o número não passava de 80. Já na semana passada, teve dia que teve mais de 200 mortes confirmadas. E vale a gente lembrar que esse número oscila, mas não dá para a gente dizer que existe uma tendência de queda de mortes no Brasil. Márcio. É isso, Clara. Ficar muito atento ao que a gente recebe pela internet. Muito obrigado. Até amanhã. Mais de 770 agências da Caixa Econômica Federal estão abertas hoje, no feriado, até o meio-dia, mas elas não vão fazer atendimentos referentes ao auxílio emergencial pago aos trabalhadores informais. Quem explica melhor isso para a gente é o Fabiano Andrade, direto de Brasília. Bom dia, Fabiano. Pois é, bom dia para você, Márcio. Bom dia a todos ligados aqui no combate ao coronavírus. Olha, as agências da Caixa estão abertas apenas para serviços, como você disse, que não estão relacionados com o combate ao coronavírus. E, na verdade, o que a gente tem que... Desculpa, a gente teve um problema com o Fabiano ao vivo. Ele está em frente ao Mané Garrincha e depois vamos ver se a gente tem tempo de voltar com ele para explicar. Mas a questão é importante. Se você está procurando informações sobre o auxílio emergencial da Caixa, não vá às agências hoje. Esse serviço funciona normalmente a partir de amanhã. O Ministério da Saúde divulgou ontem que 56% dos infectados pelo novo coronavírus se recuperaram da doença. O cuiabano Bruno Bini é um deles. Ao voltar de uma viagem, ele ficou longe da família até fazer o teste que deu negativo. Ele voltou para casa e conta o que aconteceu daí para frente. Fiquei bastante inseguro porque eu fui para casa, mas eu continuei piorando. No terceiro dia em casa, eu estava muito mal. Então eu estava com tosse, febre e uma fraqueza muito grande no corpo. Aí eu tive uma consulta com um pneumologista, ele indicou que eu fizesse uma tomografia do pulmão. E, bom, quando viram a tomografia do pulmão, falaram, você vai internar. E a gente achando, bom, ok, eu vou pro quarto, não, você vai pra UTI. E aí veio o meu resultado do meu segundo teste, que foi positivo. Eu fiquei muito preocupado, por conta dos dias que eu passei em casa, depois do resultado negativo. Eu estava preocupado com a minha filha, estava preocupado com a minha esposa. E tive uma alta no meu 9º dia de UTI. Uma alta da UTI. Fui para a semi-intensiva. E
depois de 3 dias eu pude ir para casa, mas permaneci isolado em casa ainda. Depois delas fazendo o teste e dar negativo, a gente está bem mais tranquilo, obviamente. Felizmente, elas não tiveram contato com o vírus. Obrigado pelo seu depoimento, Bruno. Vamos responder mais algumas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta da Ana Paula. Minha filha está com 10 anos e precisa tomar a vacina contra a febre amarela. Eu espero ou posso levá-la usando máscara no posto de saúde? Não, se ela precisa, se não tomou a vacina ainda, ela pode ir para o posto de saúde usando máscara e completar seu esquema vacinal. Não precisa esperar passar tudo isso? Não há necessidade disso. Indo com proteção, indo com segurança, né? Acho que não tem problema. Pergunta da Adriana. É verdade que o vírus age de forma mais agressiva num determinado tipo sanguíneo? Não, a gente não tem isso com segurança para falar a respeito de nenhum trabalho falando que um tipo sanguíneo seja pior que o outro. A pergunta da Quelita é boa. Trabalha numa casa lotérica com vidro blindado. Mesmo assim, devo usar máscara? Deve usar máscara, sim, porque ela vai ter contato com o público e é importante. Claro que qualquer anteparo, né, seja de acrílico, vidro, ele diminui a chance de ela ter exposição a gotículas. Mas a máscara, pelo atendimento ao público, é necessário. E também tem os colegas ali dentro na cabine, né? Outras pessoas, outros funcionários. A pergunta era bela. Quando se fala que a obesidade é fator de risco, seria a obesidade mórbida? Ou qualquer pessoa acima do peso corre risco? Quais seriam os critérios para esse grupo? É lógico que o paciente obeso mórbido, ele corre mais riscos, mas a obesidade sozinha é um fator de risco. A pergunta do Lucas. Moro na área rural, estou sentindo ardência nasal e entupimento. Preciso me preocupar? Não, o coronavírus, se ele não teve contato com nenhum doente, não tem na região dele nenhum caso, nenhuma preocupação. Precisa se preocupar com o seu problema, né? Saber o que está acontecendo. Pergunta da Márcia. Tenho sopro no coração. Entra no grupo de risco para o coronavírus? Não, o sopro no coração é uma doença que tem muitas pessoas que têm e ele também não é um fator de risco, não. A gente fala cardiopatias, ou seja, cardiopatias como cardiopatia dilatada, miocardiopatia, é outro tipo de doença. Doutor Ivan França, doutor Eduardo Medeiros, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado por responder as nossas perguntas. A gente fica por aqui. O combate ao coronavírus está lá no Globoplay. Você assiste agora ao Encontro com Fátima Bernardes. A gente se encontra de novo amanhã, às 9h50. Até lá.